Continuando o curso de Caibalion, nós estamos no capítulo 5, esse capítulo leva o nome de Universo Mental. E nesse capítulo é dito que o universo é mental, contido na mente do todo. Nesse capítulo, ele discorre sobre a natureza do universo. Ele levanta questionamentos e indagações sobre que fazem refletir o que é o universo, da onde ele veio, né? Então ele utiliza as próprias leis herméticas, né? Em especial duas que a gente vai ver quais são, para tentar explicar. Na verdade, ele não tenta explicar, ele realmente explica, tá? Fica muito claro do que é o universo, como ele foi manifestado e, enfim, de que forma ele existe, né, dentro do todo. Então, ele começa questionando o seguinte, levantando, né, três questões. Primeiramente, quando a gente examina a natureza do universo, surgem os seguintes questionamentos. O universo é o todo? Ou seja, o todo que a gente falou no capítulo anterior, né? É o universo? E a resposta é não, pois não há nada fora do todo. É inclusive dito aqui que o universo ele surgiu a partir de elementos que existem dentro do todo, mas o todo é o todo. O todo é inteiro, não tem nada fora dele. Então, como é que o universo pode ser o todo se o universo é composto de coisas que estavam fora dele mesmo? Então, não faz sentido, né? Então, se o universo não é o todo, aí ele evolui no argumento com outro questionamento. Então, se o universo não é o todo, então ele é o nada? Então, não, também. Não faz sentido dizer que o universo é o nada, porque nós somos conscientes da existência do todo. Como nós podemos ser conscientes da existência de uma coisa, né? O nada, o que corresponde ao nada é o nada mesmo. É algo que a gente não temos a consciência, né? Então, como o todo pode ser o nada se nós temos a consciência que o todo existe? O todo é o todo, tá? Na verdade, é o universo, né? O todo é o todo e ele não é o universo. No caso, é o Exato. universo. Me Foi isso. corrigindo, não é o todo, tá? É o universo. Isso. Ele não tem como ser o nada, tá? Pois nós temos consciência do universo, tá? É isso. E a terceira é que, então, se o universo ele não é o todo e o universo ele também não é o nada, então quer dizer que o todo criou o universo a partir de si mesmo, né? E também não, porque ele não pode ser o todo, né? Ele não pode ter criado o universo a partir de si mesmo, pois o todo ele não pode ser subtraído e nem dividido, tá? É, e ele diz aqui no livro que o todo não pode ser subtraído ou dividido. Cada partícula do universo não poderia ignorar o seu próprio ser, o todo. O todo não poderia perder a consciência de si mesmo, nem tampouco converter-se num átomo, numa força cega ou numa coisa de existência desprezível. Tá? Então, sendo assim, eliminando essas hipóteses, né,
que o universo não é o todo, tá? E também o universo não é o nada, e que o universo não pode ter sido criado a partir, o todo pegou um pedaço de si mesmo e criou o universo, porque, porque se ele pegasse um pedaço de si mesmo para criar o universo, aquele pedaço ainda seria ele. Então não tem como isso acontecer. Ele não é divisível e nem subtraído. Ele é indivisível, né? Indivisível. Exato. Então, se o universo não é nada disso, não é o todo, não é o nada, e também não criou a partir de si mesmo, como a gente pode entender o que seria o universo? E aí que vem a lei da correspondência, que pode ajudar a entender isso melhor, né? Então, gente, se o todo, como o José falou, não é nada né, que ele já explicou, então o que poderia explicar como o todo criou esse universo seria a partir da lei da correspondência, assim como em cima, embaixo. Ou seja, seria uma projeção mental. Não é o todo é mental, não existe uma mente vivente. É como se todo esse universo estivesse dentro, como ele já falou, né, como o José entrou falando, que o universo está dentro da mente do todo. Então, é como se o todo tivesse fechado os olhos e pensado: universo, Uhum. crie-se, manifeste-se por um pensamento. Ou seja, e fazendo dessa forma, ele não precisou ir externamente pegar uma substância aqui, outra ali, para fabricar esse universo, para criar esse universo. Né? Então, ele apenas fechou os olhos, vamos assim dizer, pensou, sentiu e criou todo esse universo. A partir de um pensamento, como se fosse uma projeção mental mesmo, como se fosse um reflexo. Ou se a gente pensar também a questão de um espelho. Você olha na frente do espelho, você se vê ali, não precisou de nada para criar aquela forma pensamento ali que você está enxergando. Entendeu? Então, ele até usa aqui no livro um exemplo, né? Ele fala sobre isso, né? Para a gente até usar a correspondência, a questão da nossa mente infinita, pensando em alguma coisa, quando a gente vai criar alguma coisa mesmo, né? Antes que você a crie, você pensa sobre ela, né? Nossa, porque eu quero criar um novo projeto, então fecho os olhos e penso nesse projeto, enfim, para depois ele crie forma. Então é isso, né? E Sim. ele até fala só para não ficar muito longo, tem uma parte aqui que ele fala muito interessante, que eu não sei onde que está no livro, que ele fala da questão de que o todo ele cria infinitos universos, né? Imagina, ele pensa, cria infinitos universos. E antes mesmo que ele pestaneje, ou seja, um piscar de olhos, é como se o universo pudesse parar de existir. Eu fiquei, assim, ao ler, eu fiquei pensando assim, Sim. nossa, ele deve ter aberto, fechado o olho, criado tudo, né, no Uhum. pensamento, e abriu o olho, viu, nossa, tudo está perfeito, é isso mesmo. É isso, fechou o olho, acabou, acabou tudo. E aí, assim, ele vai criando outros universos. Ele fala isso em É alguma o parte poder aqui. da mente É, infinita do todo, né? E isso é legal porque assim, é mágico o conhecimento do Caibalion, pois ele propõe que a gente entenda isso por meio do vislumbre, como eu coloquei aqui, né? A gente pode ter um vislumbre das operações nos planos superiores mediante o exame dos nossos próprios planos, ou seja, se a gente examinar como as coisas funcionam aqui, a gente consegue vislumbrar, né? E presumir, mas não presumir dessa forma como um achismo, mas assim, se o universo ele é composto por essa lei, tudo que está em cima como que está embaixo,
Então, se é assim, dessa forma, como mentes finitas, nós somos seres infinitamente microscópicos, em comparação ao universo, Não, é, macroscópio. átomos de poeira, mas nós temos a nossa complexidade e ainda nós estamos dentro desse universo que funciona desta forma específica. Então, se é como está aqui embaixo, é como está lá em cima também. Assim como essa analogia dessa imagem dessa árvore. Uhum. Pode Isso. ver. A árvore é um exemplo maravilhoso disso, porque você vê, olha como as raízes são parecidas com os galhos, né? As raízes estão embaixo da terra, né? Nesse caso, não, mas provavelmente tem mais raízes lá embaixo. Então, as raízes elas se comportam da mesma forma do galho. Então, o que está em cima é como o que está embaixo. Como a Luana também falou no capítulo passado, que se a sua mente não está legal, a sua casa vai ficar bagunçada também. É um reflexo da sua mente, né? Então, sendo assim, né, conclui-se que o universo e tudo que ele contém é uma criação mental do todo. Em verdade, sem qualquer dúvida, o todo é mente. Então, o todo é mente. É uma mente diferente da nossa. É uma mente infinita. Como a Luana falou, capaz de criar milhões, infinitas quantidades de universos diferentes, né? Com seres diferentes, com leis diferentes. O todo, ele não se sujeita às leis deste universo. O todo é quem cria essas leis. E ele cria de uma forma que não subtrai nada dele, não é como nós nos manifestamos. Ele é uma mente finita, infinita, poderosa, que cria tudo por meio da mente, porque ele é uma mente, né? Assim como é, ao exemplo que a Luana falou para mim antes da gente começar, que a gente pensa num sorvete, né? Num doce, mas um desejo forte de comer um doce, já a gente consegue inclusive fechar os olhos e imaginar aquilo na sua frente, você consegue sentir o cheiro, você consegue sentir o gosto, dependendo do quão forte você consegue imaginar aquilo, e dependente do seu poder de manifestação, aquilo também se materializa para você, né? Mas nós fazemos isso de uma forma específica, que faz sentido para a nossa mente. O todo e o universo, ele é um resultado disso para a mente infinita do todo, né? Que somente ele consegue entender na sua plenitude. Nós não conseguiremos entender, porque nossa mente é limitada. E, ok, se o universo é mente, de que forma ele se manifesta, então, né? De que forma ele se manifestou? Bem, aí é levantado a lei do gênero para entender de que forma o universo ele surgiu. Então, ele diz assim que onde qualquer coisa for gerada ou criada, o princípio do gênero deve se manifestar. Então, assim, como este universo ele é gerido, né, por leis muito bem definidas, né? A lei do gênero ela vem dando os elementos, as polaridades necessárias para que ele se manifeste. E aí ele usa ele ilustra por meio da analogia da paternidade de Deus e a maternidade da natureza.
Porque eles são aspectos da manifestação. Como assim? É como se Deus, o lado masculino, que mais uma vez eu repito, não tem a ver com sexo, são gêneros, são dois polos diferentes, né? Luz, sombra, claro, escuro, feminino, masculino. São dois polos que, quando juntos, eles manifestam, né? Então, como o universo surgiu? A paternidade, o lado masculino do gênero, a paternidade de Deus, é como se fosse o arquiteto, o engenheiro, né? Ele projetou esse universo, ele definiu que esse universo deveria ser dessa forma, que deveria ter essas leis específicas, né? Então ele projeta. E a paternidade de Deus, ele também é o toque, é a semeadura, é a semente que dá início a tudo, né? Então ele vem nos planos mais superiores com um projeto, com a missão daquilo ali, né? Delimita tudo. Ele dá o toque. E aí, a maternidade de Deus, que dessa vez é o outro polo, que é o polo feminino, que seria a natureza. É aquilo que consegue dar vida, dar forma àquele projeto, né? A semente é o masculino, como se fosse a semente, o masculino, e todo o restante, aquela semente, ela vira um broto, depois ela cria raiz, e ela cria troncos, gera folhas, e flores, e frutos, até que o ciclo se repete, se repete. Então, a mãe natureza, que é o feminino, ele é o que traz para a realidade, manifesta aquilo, tá? Então é isso, são os dois aspectos da manifestação. Ele inclusive também coloca assim que no universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe. Não há nada manifestado nesse universo que não seja fruto da união desses polos, dos os opostos, né? Os opostos se atraem, mas os opostos se atraem com objetivo específico para criar algo novo, né? E dar continuidade ao ciclo da evolução. E isso é para tudo que eu lendo, me lembrei até do Sagrado Feminino, Sim. que lá a gente vê muito simbolismo nesse sentido, da mulher, né? Por exemplo, que não é só, assim, o princípio do gênero é gerar, criar algo. Então, não precisa necessariamente ser um ser humano, por exemplo. Você pode criar um novo projeto, uma ideia. E lá a gente usa muito essas terminologias, tipo da semente, como você falou, de plantar a semente no útero daquela ideia que você quer É, gerar. Aí a gente fala de parir o projeto, de que seria sim, mesmo parir aquele projeto quando ele já está manifestado no mundo, quando ele está pronto, funcionando. Seria essa ideia também. Então, só para ilustrar aqui, que exato. aborda muitas coisas. No o projeto Seria você um novo negócio. você cria na sua mente aquele projeto. Isso, Aquele projeto vem até você, né, pelos planos superiores, isso. no mundo das ideias, ele torna a vida Uhum, ali. E aí, isso, por meio de você e da sua natureza, né, ele pode criar vida. isso. Ele se manifesta num plano. Ou seja, ele muda de plano, né?
Na verdade, ele não muda de plano, desculpa. Ele se manifesta num plano físico, na Isso. ação, na persistência, na resiliência, de você enfrentar os problemas que vão aparecer no caminho. Isso tudo aí é a mãe natureza. Que representa o feminino, né? Que é essa parte de, por exemplo, você falou que vem o pai, né? Uhum. Coloca a semente e depois a mãe natureza vai gerar, Gera. vai aquecer, que é um aspecto feminino, né? De Uhum. colocar ali introspecção, de proteger, de abraçar, de acolher aquela ideia, ou seja, um bebê, ou seja lá o que for, né? É. De que é para ser gerado, A- criado e manifestado. Alguns sábios místicos, né? Ou até filósofos, assim, ou Uhum. psicanalistas, espiritualistas, comentam que até num um projeto de uma empresa, vamos dizer assim, que existe esse lado, né, de projetar e de dar início a algo. Fala-se do elemento fogo, onde existe um aspecto masculino, onde você começa aquilo, mais um outro aspecto, que é o sucesso daquilo, de que forma aquilo se manifesta, a resiliência, o fato de você estar ali persistindo, e com carinho, e com amor, gerando mesmo aquela, aquela, aquela vida, né? É já algo que puxa mais para o aspecto feminino, né? Então aí que está a questão dos polos, né? O equilíbrio entre o masculino e E o feminino feminino. nós temos dentro de nós, né? E ele termina com uma parte muito linda aqui, que é uma reflexão sobre a morte, né? Que como ele fala do início das coisas, né? Da manifestação da vida, e ele também fala da morte, que a morte ela não é real, mesmo no sentido relativo do termo, não é. Ela nada mais é do que o nascimento para uma nova vida. Então, toda vez que algo morre, na verdade é um renascimento. Não existe a morte em si, não tem como, não faria sentido, né? Nas leis herméticas, que algo morresse e realmente não deixasse mesmo de existir. Se isso fosse possível, não existiria nada. Não existiria o universo. O universo viveria só por cada átomo teria um tempo. E aí, esse átomo, ele sumiria, né? Viraria algo com nada, né? E não é possível. A morte, que a gente entende como morte, ela é um fim de uma etapa deste processo de evolução que nós estamos hoje aqui manifestados, né, como humanos neste universo regido por estas leis. E nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para entender melhor, para sermos elemento que gere equilíbrio. E nós estamos nesse momento da nossa evolução, bem como animais, seres que nós consideramos, entre aspas, menos evoluídos, que na verdade não são nada de menos nem mais, eles simplesmente estão em momentos diferentes, que também nos ensinam, né? Eles estão em momentos diferentes da evolução, manifestados naquele momento como seres, como insetos, como plantas, como minerais, né? E também os seres mais evoluídos com a gente, seja neste planeta, como em outros planetas, como em outras galáxias, né? Que se comunicam de forma diferente, que têm ideias diferentes, mas que existem, né? Então, ele diz aqui que o universo ele é a nossa morada, e nós vamos explorar os seus mais profundos recessos
antes do fim dos tempos. Eu quero até voltar para a primeira imagem aqui, que ela é a imagem do universo, né? Do céu. Então, exploraremos os seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos. Habitamos a mente infinita do todo e nossas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo como no espaço. Além disso, né, ele também coloca algo bem legal aqui, onde ele diz o seguinte, que quando o todo atrair a si todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois então nos será dada a conhecer a verdade total do ser um com o todo. Ou seja, nós seguimos aqui com alegria, né, no nosso processo de vida, pois eventualmente, em algum momento, nos será mostrada a verdade, onde nós nos encontraremos de volta com um uno, com um ser uno, né? E aí nós podemos finalmente ver a verdade de modo que a gente consiga entender. Mas até lá, seguiremos aqui nesse processo infinito de evolução. Olha que coisa linda. A morte, ela não existe. A morte, ela é apenas um recomeço. E nós seguimos aqui, felizes, vivendo a nossa vida, nesse momento, vivendo cada momento com toda a intensidade possível, né? E para nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a mágica do Kybalion, né? A verdade é um conforto. Saber disso, para mim, pessoalmente, é um conforto que somente a verdade, eu sinto um conforto que somente a verdade é capaz de dar, né? Então isso é muito gratificante. Você quer concluir, Luana? Então é isso. É que a gente tem o tempo certo, mas foi um grande ensinamento que eu queria. Tem muita coisa legal, interessante nesse capítulo, assim como em todo o livro, que não dá para a gente trazer tudo aqui, né, Zé? Senão ficaria Uhum. muito extenso. E é bom para incentivar vocês a lerem o livro, que eu acho que é essa motivação, tanto para a gente ler, quanto para quem está escutando ou vendo esse vídeo, também buscar a leitura do livro. Tem muita coisa aqui nesse livro, muito detalhe. E quando a gente até relê, a gente vê coisas novas que a gente não tinha visto antes, né? Então, por isso é muito importante que vocês leiam o livro. E é isso. E não se ocupem, como diz aqui, vamos só concluir lendo isso aqui, ó. E quando estiveres na metade do caminho, estareis calmos e serenos, sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Então, Exato, muito lindo isso. vamos ficar aí calmo, vamos ficar tranquilo, né? Se vier as perturbações, a gente vamos lembrar, né? Porque é a prática também, a gente precisa praticar. Então, Exato. quando a gente lembra do que o livro nos ensinou e nos trouxe, isso dá paz para a nossa mente, para o nosso coração. E aí a gente está praticando e relembrando o que a gente está aprendendo. Então, vamos praticar. É isso. É isso. Então, muito obrigado e até o capítulo 6. Obrigado. Tchau, tchau. Nossa, ficou parecendo meus quartos lá atrás. E eu ainda não parei de gravar.